Olá, primeiro ano, como é que vocês estão? Vamos continuar nosso conteúdo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os principais polígonos regulares. Vamos fazer uma leitura junto. Já sabemos que um polígono regular é regular, na verdade, se e somente se todos os seus lados forem congruentes e todos os seus ângulos internos forem congruentes. Veja alguns exemplos. Então a gente tem um triângulo, equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, pentágono regular, octógono regular, eneágono regular e nós temos também o decágono regular. Tá? Então eles preservam essa característica. Os lados e os ângulos internos são congruentes. Beleza? Vamos hoje estudar um pouco mais sobre esses polígonos. Deixa eu só baixar a telinha aqui. Propriedades. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. O que é isso, ser inscrito numa circunferência? Então, um polígono está inscrito em uma circunferência se todos os seus vértices forem pontos dessa circunferência. Se dividirmos uma circunferência em arcos de mesma medida, os polígonos obtidos da ligação dos pontos de divisão será um polígono regular inscrito nessa circunferência. Então, observe o hexágono regular a seguir. Então, nós temos um hexágono aqui e observe que nós temos uma circunferência inscrita dentro nós temos aqui um hexágono, né, inscrito numa circunferência. Então, a gente conseguiu desenhar uma circunferência onde todos os vértices desse polígono faz parte dessa circunferência. E isso é característica de todos os polígonos. Outra propriedade. Todo polígono regular pode ser circunscrito em uma circunferência. O que é ser circunscrito? Vamos entender. Então, um polígono está circunscrito em uma circunferência se todos os seus lados forem tangentes a essa circunferência. E aí, se a gente dividir uma circunferência em arcos de mesma medida, a intersecção das retas tangentes traçadas nesses pontos de divisão corresponderá aos vértices do polígono regular circunscrito nessa circunferência. Então, nós temos aqui um pentágono regular e a gente conseguiu desenhar uma circunferência, tá vendo? Onde cada lado desse pentágono só toca em um ponto na circunferência, tá vendo? E todos tocam. Então, a gente pode dizer que nós temos aqui um polígono circunscrito dentro de uma circunferência, tá bom? Vamos lá. Particularidades. Então, o centro da circunferência inscrita e o centro da circunferência circunscrita são coincidentes com o centro do polígono regular. Então, nós temos aqui um quadrado, né, bonitinho, e nós temos, né, um polígono que está inscrito nessa circunferência de fora e um polígono, né, que está circunscrito nessa circunferência de dentro. Observe que o centro das duas circunferências coincide e esse centro é exatamente o ponto, né, central desse polígono. Vamos falar dos elementos de um polígono regular. Vamos lá? No que diz respeito aos polígonos regulares, vamos destacar mais alguns elementos importantes. Por isso, considere o pentágono regular A, B, C, D, F e as circunferências inscritas e circunscritas a ele. Nós temos aqui o ponto O, que é esse daqui, tá vendo? É o centro da circunferência inscrita e circunscrita, bem como o centro do polígono, nesse caso o centro do pentágono. A gente já tinha visto isso anteriormente. Segmentos OD, que é esse daqui, e nós temos o segmento OC, que é justamente ligar do centro até o vértice, tá, desse polígono regular. São os raios da circunferência circunscrita do pentágono regular, tá bom? Observe que o segmento OB, OA, OE, né, se eu continuasse ligando aqui, O2, OB, OA, OE, também seria um raio da circunferência circunscrita. Beleza? Vamos lá. Em decorrência dessa propriedade, né, desses segmentos, a qual pode ser estendida para os outros que unem os vértices do polígono ao centro da circunferência, que seja inscrito ou circunscrita, temos que todo polígono regular pode ser subdividido em triângulos isósceles a partir do seu centro. Então, eu posso ligar aqui, ó, para OE, eu posso ligar aqui para o A, eu posso ligar aqui, ó, para o B. Então, todos esses triângulos que estão aqui, ó, são isósceles. Eles têm a mesma medida, porque justamente isso aqui é o raio.
Nós temos o segmento também OH, tá? O O está aqui e o OH é esse aqui, ó, que é a distância do centro até esse ponto. O que é esse segmento OH? A gente chama ele de apótema de um polígono, tá? Apótema. Vamos entender um pouco melhor. É um segmento, né, que liga o centro ao ponto médio do lado de um triângulo, formando um ângulo reto. Assim, OH é apótema. Só que esse polígono não tem só essa apótema, né? Ele tem outras. Por quê? Porque a distância do centro até o ponto médio do lado. Então, por exemplo, eu posso ligar aqui, ó, para esse ponto central. Espera aí, que eu passei demais. Eu posso ligar aqui, ó, para esse ponto central aqui. Posso ligar aqui, ó, para o ponto central. Posso ligar aqui para o ponto central. Então, observe, ó, nesse caso aqui, ó, quantas apótemas eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 apótemas, tá? E é uma propriedade muito importante. Pronto, nós vimos a apótema, nós temos o ângulo COD, que é o ângulo, né, cêntrico ou central. Vamos entender que ângulo é esse, ó? O ângulo COD, que é esse ângulo aqui, ó. Vou apagar aqui os desenhos que eu fiz para não ficar confuso. É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Nós desenhamos o raio aqui bonitinho da circunferência, né? Que tá aqui. E aí formou esse ângulo. Esse ângulo, ele tem um nome. Esse é um ângulo cêntrico ou ângulo central, tá? Formado por dois segmentos que ligam o centro do polígono a dois vértices consecutivos. Beleza? Então, nós temos aí o ângulo central. Observe que os ângulos BOC, AOB, EOA, DOE também são ângulos centrais. Só que não está ali representado. A cada ângulo central corresponde um arco da circunferência, de mesma medida. Por exemplo, o ângulo central COD tem a mesma medida do ângulo CD. A medida do ângulo central de um polígono regular de n lados é dado por 360 dividido por n. Então, nesse caso ali, era um pentágono. Então, você vai fazer 360 dividido por 5, porque um pentágono tem 5 lados. E aí, quando você faz essa continha, você encontra que o ângulo, né, central ali é 72. Então, cada ângulo ali, ó, mede 72. Então, se eu ligasse aqui para OE, eu teria outro ângulo central aqui, que também mediria 72. Se eu ligasse aqui para OA, então aqui formaria outro ângulo central, que também mediria 72. Tá bom? Bastante propriedades. Polígonos regulares mais comuns. Os triângulos equiláteros, o quadrado e o hexágono regular são os polígonos regulares mais comuns, pois apresentam na sua composição os ângulos notáveis da trigonometria, que é o 30, 45 e 60, que a gente conhece seno, cosseno e tangente. Vamos falar então primeiro do triângulo equilátero. Então, dado o raio da circunferência circunscrita, então você conhece o raio, o lado L e a apótema, né, do triângulo equilátero, podemos estabelecer, né, com base no triângulo retângulo BOH, as seguintes coisas. Vamos lá. Então, aqui, ó, desenhei aqui o raio. Eu conheço esse raio aqui. Desenhei esse raio de laranja e desenhei esse outro raio aqui. Aí, o que eu fiz? Tracei a apótema. Tururu, tarará. Eu conheço esse ângulo central, que é só dividir 360, bonitinho lá, por n, certo? Então, 360 lá deu esse ângulo central aqui do meio. Então, só que eu dividi ele na metade, exatamente na metade. Então, deu 120, né? Então, 120 é metade, dá 60. Então, observe, ó, esse outro lado aqui, isso aqui tudo, é o lado do triângulo. E aí, quando eu desenho a apótema, eu vou achar metade do lado, por isso L sobre 2. Então, ele botou o seguinte, que a medida desse seno aqui de 60, né, é L dividido por 2 vezes o raio. Cosseno de 60 vai ser a apótema sobre o raio. E nós temos que a tangente de 60 vai ser o lado sobre 2 vezes a apótema. Propriedades importantes. Quadrado. Quais são as relações do quadrado? Então, dado o raio da circunferência circunscrita, o lado, né, que a gente conhece, o lado do triângulo L, e aí todos os lados medem o mesmo, e os dos polígonos também, porque são polígonos regulares, os lados são iguais. E nós temos a apótema também. Então, a gente desenha aqui, ó. Calcula a medida do ângulo central, 360 dividido por 4, dá 90.
Quando eu traço o apótema, eu divido esse 90 em duas partes. Então, 45 para um lado, 45 para o outro. Aí eu aplico, né, a relação de seno e cosseno para o ângulo de 45. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí a gente escreve as relações para o seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45, levando essas considerações aqui, ó. Vale a pena lembrar que a medida da diagonal de um quadrado de lado L pode ser dada por L raiz de 2. Então, a medida da diagonal vai ser igual ao lado, a medida do lado, vezes a raiz de 2. A partir de seu centro, o quadrado pode ser dividido em triângulos retângulos isósceles. Então, ó, se você divide aqui, você consegue dividir em dois triângulos, né, retângulos, porque retângulos, ângulo de 90 graus, e eles são isósceles, tem dois lados iguais, né? Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. E a medida dos lados do quadrado, BC, corresponde à medida da diagonal de um quadrado de lado R. São apenas algumas propriedades importantes para quadrados. E nós temos também, turma, do hexágono regular. Da mesma forma, calculo o ângulo central. 360 dividido por 6, dá 120. Ou, desculpe, dá 60. Aí, quando eu traço o apótema, eu divido esse ângulo, que era 60, em duas partes. Então, ficou 30 de um lado e 30 de outro. Então, eu vou estudar esse triângulo aqui, ó. Calculo o seno, dá L sobre 2R. Calculo o cosseno, dá apótema sobre o raio. E a tangente vai dar o lado sobre duas vezes a apótema. Vale a pena lembrar que a medida da altura de um triângulo equilátero, ó, a medida da altura de um triângulo equilátero, que é esse triângulo aqui, a altura dele vai ser igual a L raiz de 3 dividido por 2. Tá bom? Tem algumas observações também que eu espero que vocês leiam. Espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo bastante, façam um resumo no caderno e a gente se vê na nossa próxima aula. Beijos e queijos.